Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Graças ao Senhor por estarmos aqui reunidos e o nosso objetivo aqui é prestar a Ele toda a nossa adoração e todo o nosso louvor com bastante alegria no nosso coração. E eu quero convidar a todos para acompanharem comigo a leitura da palavra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. O mês de maio, tradicionalmente, ele é o mês da família, né? E quando nós olhamos para a realidade das famílias e quando nós olhamos a realidade, até mesmo particular de cada pessoa, nós entendemos perfeitamente como que uma família, ela influencia na vida de uma pessoa. A família, ela influencia de maneira positiva, como também pode influenciar de maneira negativa na vida da pessoa, dependendo da estrutura familiar. E nós percebemos que tanto a família como a igreja do Senhor, que também é considerada uma família, ambas influenciam a vida das pessoas, né? E o que nos chama a atenção é que tanto a família quanto a igreja, elas têm papéis definidos, elas têm deveres definidos em favor de cada pessoa, em favor da vida de todos daqueles que, principalmente que têm um compromisso com o nosso Deus, que vivem em comunhão com o nosso Senhor. É claro que as famílias, elas podem influenciar positivamente até mesmo pessoas que não estão dentro de uma igreja, mas vai auxiliá-la em questões materiais, mas não poderá auxiliar nas questões espirituais. Por isso que então nós vemos o quão importante é que a família, como meios ali de orientação na vida de uma pessoa, é fundamental que ela cumpra o seu papel conforme o nosso Deus estabeleceu para ela. E também, é claro, isso vinculado à igreja. No entanto, quando nós olhamos para alguns contextos, principalmente no período nosso, né, de pós-modernidade, nós percebemos o quanto que as famílias têm sido atacadas. Nós vemos quanto que as pessoas têm sofrido uma influência e sofrendo então um resultado negativo por causa de alguns problemas relacionados, a começar de dentro do lar. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui nesta noite, porque o nosso objetivo é sermos famílias abençoadas na presença do Senhor, participarmos de famílias abençoadas na presença do Senhor, como também contribuirmos para que a igreja ela possa também ser uma bênção na vida das famílias. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite, o texto para a nossa leitura é Efésios capítulo 5 e o versículo 21 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 21. Faremos a leitura do versículo até o versículo 27, depois capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai Santo e Eterno, que a tua misericórdia e bondade esteja sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. A tua palavra que nos orienta, a tua palavra que nos guia. E assim, meu Deus, queremos ser edificados aqui nesta noite por meio dela. Essa oração que eu faço e agradeço na autoridade do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a família, nós sabemos perfeitamente, como eu adiantei para os irmãos, que a família ela tem um papel essencial na vida das pessoas, né? E é imprescindível nós termos em mente que a família ela influencia na vida emocional de uma pessoa. A família ela influencia de várias formas, seja na formação profissional de uma pessoa, na questão do caráter. A família ela é essencial e ela traz muitos benefícios à vida da pessoa no que diz a amadurecimento, não é? No entanto, não poucas vezes tivemos a oportunidade de ouvir relatos de algumas pessoas que não foram beneficiadas na trajetória da sua vida. É certo que, em muitos casos, a família orientou essas pessoas, mas ela acabou por escolher um caminho, uma alternativa, em que não pudesse apresentar a ela, trazer a ela um resultado positivo, algo que fosse bom para a tua própria vida, não é? E isso, infelizmente, faz com que a gente chegue a uma reflexão, não é? Pelo menos aí nós devemos sempre esclarecer, fazer algumas perguntas e procurar as respostas para estas perguntas, né? Primeiro, de que maneira Deus tem relacionado casamento e família e a igreja? Qual é a maneira que Deus tem relacionado casamento e família à igreja? E depois uma outra pergunta diferente, mas relacionada a esta. De que maneira as igrejas fortalecem as famílias? E é sobre este tema, sobre este assunto que eu quero pregar aqui nesta noite, não é? A relação de casamento e família com a igreja de Cristo. Amados, o texto que eu li aqui, eu sei que ele é um texto bastante delicado. Ele é um texto que ele apresenta incômodo para algumas pessoas, mas também nós vemos que esse texto ele tem sido muito mal interpretado ao longo da história da igreja. E o meu desejo, a minha oração aqui nesta noite é que, uma vez que nós, como uma igreja cristã e também temos a nossa família influenciada pela palavra de Deus, a oração minha aqui nesta noite é que nós possamos refletir no que a palavra de Deus tem para nos mostrar, para nos revelar, edificar as nossas vidas e que nós possamos abençoar as pessoas lá fora com essa palavra, orientando essas pessoas. Porque, querido, se tem algo que assusta nos dias atuais, é a maneira como as pessoas interpretam os textos bíblicos de maneira equivocada. E este texto aqui, esta passagem do apóstolo Paulo, não é diferente. Esta passagem aqui que o apóstolo Paulo apresenta, que ele escreveu em orientação à igreja de Éfeso, nós vemos que
As pessoas precisavam daquela orientação e com certeza foram edificadas. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas, ao pegarem esse texto e trazer uma aplicação para si, acabam que não interpretando da maneira correta e trazendo algumas interpretações equivocadas, e isso, ao invés de causar bênção na família e na igreja, acaba por trazer transtorno. Acaba que tendo o efeito contrário, causando transtorno, causando algumas divergências. Irmãos, primeiramente, vamos entender que quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios, o foco dele era, então, dentro deste capítulo, dentro desta passagem que eu li aqui com vocês, é orientar tanto as famílias como orientar as igrejas da sua época. Vamos verificar alguns pontos importantes sobre a igreja. Primeiro, a igreja é chamada coluna e alicerce da verdade. Nós conferimos isso pela palavra do próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Em uma cultura perversa, a igreja é testemunha da revelação divina da verdade e da redenção concedida por Deus em Cristo. Olha o papel da igreja, né? A responsabilidade da igreja. Ainda que numa sociedade perversa, numa unidade com coração pervertido, a igreja, ela tem aplicado a verdade, mostrado a verdade para essas pessoas, de forma que muitas delas venham a ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho do Senhor, e assim, então, terem as suas vidas redimidas. Segundo, a igreja é chamada a adorar a Deus, a evangelizar, a discipular as nações. Vemos isso em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Os discípulos receberam esta comissão como representantes da igreja. Então, a igreja, ela tem uma missão vinda da parte do nosso Senhor. A igreja, ela tem o seu papel, ela tem a sua responsabilidade que Deus deu para ela. E nós vemos, né, nos evangelhos, nas cartas, nós vemos nos textos do Antigo Testamento, homens santos que deixaram os seus planos, os seus projetos de vida e atenderam então à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aí o exemplo do apóstolo Paulo, Pedro, Barnabé, Silas e tantos homens abençoados no trabalho missionário e evangelístico. E terceiro, a igreja é chamada a ministrar as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Esta é uma responsabilidade da igreja. Esta autoridade é conferida a ela. Não há, no entanto, indicação alguma na Escritura de que os pais, chefes de famílias, recebam autoridade para nos seus lares darem ceia ou então, né, fazer atos pastorais, batismo, ceia, no ambiente familiar. O que isso nos chama a atenção? Que tanto a família quanto a igreja têm as suas responsabilidades, têm ali a missão, né, de abençoar vidas e orientar pessoas, mas cada uma dentro da responsabilidade que lhe foi concedida. E isso deve ser muito bem explicado, muito bem orientado. Por quê? Qual que é o pensamento comum de muitas pessoas hoje? Que eu não preciso ir na igreja. E tem pessoas tomando ceia por conta própria, tem pessoas que estão sendo ungidas como pastores, né? Há um hábito que algumas pessoas têm em diversos lugares com esse movimento, né, de desigrejados. Então, nós vemos que diversas pessoas deixam de frequentar uma igreja para se reunirem em famílias, entendendo que dentro do lar pode ser feito as mesmas coisas que é feito dentro da igreja, no que diz respeito às ordenanças de Cristo. Mas nós enxergamos perfeitamente que a palavra de Deus não nos orienta desta maneira. Bom, após identificarmos em alguns pontos, né, vemos de uma forma bem básica o papel da igreja, a responsabilidade que Deus outorgou para a igreja, aí vem a nossa pergunta, qual que é o papel da família? Qual que é o dever da família?
Por isso, então, que eu quero agora olhar para os textos a qual nós lemos e, então, nós fazermos uma reflexão e ouvir mais uma vez aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Efésios capítulo 5 e o versículo 21, a primeira observação que eu quero fazer aqui no texto é o seguinte: algumas Bíblias, elas, possivelmente alguém vai estar com uma Bíblia nesta divisão, as Bíblias têm o subtítulo, não tem? O lar cristão, né? Os filhos, cada Bíblia ela vai ter aí um subtítulo. Algumas Bíblias, o texto, a perícope dele, o assunto, começa no versículo 22, onde o texto diz o seguinte: as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Só que a divisão aí, o subtítulo, é colocado, é claro, pelas pessoas que produzem as Bíblias. No entanto, no texto grego não tem essa divisão. No texto grego, o versículo que está vinculado a esses, as quais eu li juntamente com vocês aqui, é a partir do versículo 21. Por quê? E por que é interessante nós observarmos esse detalhe? Porque se você olhar para o capítulo 5, e você vê lá o título, o lar cristão, e vê que já a mulher recebe uma ordem para ser submissa, o que fica entendido? Que a mulher deve baixar a cabeça para os seus maridos, e os homens não recebem nenhuma ordem específica dentro do mesmo contexto. É a ideia de que muitas pessoas acabam por interpretar. No entanto, quando você respeita a divisão da perícope, e você olha então, você percebe que o assunto começa a partir do versículo 21, ou pelo menos o versículo 21, está relacionado com este assunto, nós vemos então que a questão da submissão e sujeição não é somente da mulher, mas é também de maridos e filhos. Estão conseguindo entender a diferença? Algumas pessoas vão pegar o texto, mulheres sejam submissas. Mulheres sejam submissas. Aí a pessoa vai entender, é o que diversas vezes eu ouvia as pessoas interpretando dessa maneira. Não, a responsabilidade de ser sujeita é só da mulher, e o homem não, e o filho não. Só que nós vemos o que o apóstolo Paulo está dizendo a partir do versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outro detalhe. A palavra submissa é a mesma palavra no grego para sujeitai-vos, não é? Só que, no entanto, algumas pessoas parece que entendem que quando se fala de submissão, parece que é algo vergonhoso, parece que é algo humilhante, e parece que é algo que foi dado somente para a mulher. No entanto, o apóstolo Paulo está envolvendo toda a família na sujeição. E é isso que eu quero que vocês entendam perfeitamente isso. É claro que cada um dentro do seu contexto e cada um dentro da tua realidade. O Senhor deu responsabilidades para o homem, o Senhor deu responsabilidades para as mulheres, o Senhor deu responsabilidades para os filhos, o Senhor deu responsabilidade para os pais. No entanto, devemos observar então como cada um vai sujeitar-se ao outro, atendendo assim então à vontade do nosso Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, queridos, a questão da submissão, da sujeição, deve ser entendida a partir do versículo 21, pelo menos, se você não quiser considerar todo o capítulo. A partir do versículo 21, onde o apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Quando nós vemos essa questão de sujeitar-se, nós vemos que outros textos, até escritos pelo apóstolo Paulo, correspondem a este fim. Olha, o mesmo pensamento está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 10, preferindo-se em honra uns aos outros, e em Filipenses 2:3, não façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns os outros superiores a si mesmo. Olha o que a palavra do Senhor nos orienta. A afeição mútua, humildade e voluntariedade
em cooperar com os demais membros do corpo são as graças que se acham implícitas aqui no texto de Efésios capítulo 5, no versículo 21. O apóstolo Paulo em nenhum momento escreveu o texto aqui no contexto de submissão com o propósito de rebaixar alguém, de maneira nenhuma. Esse entendimento de, olhando para a mulher, né, que a mulher ela é submissa, que a mulher ela deve baixar a cabeça. Irmãos, isso aí é um pensamento distorcido que as pessoas acabam fazendo do próprio texto. Do próprio texto. O pensamento desta passagem evoca que o apóstolo Paulo já referiu previamente nesta mesma carta, com toda humildade e mansidão. Então, como que nós vamos nos sujeitarmos uns aos outros com humildade, com amor no coração, com sujeição, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros? Paulo enfatiza ainda que o fato de que, em reverência a Cristo, cada membro do corpo deve voluntariamente reconhecer os direitos, as suas necessidades e desejos dos outros. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, então? Que todos, de uma forma humilde, devem se sujeitar uns aos outros, devem se sujeitar uns aos outros. Continuando a leitura do texto. Deste modo está claro e identificado as funções de cada membro da família. Tá? Então, o apóstolo Paulo aqui, uma vez que ele envolveu todas as pessoas, né? E agora ele começa a ser mais específico. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Algumas observações aqui, queridos. Como eu já adiantei, a palavra submissa tem causado equívocos, né, nos comportamentos tanto de homens como de mulheres. Tá? Primeiro, a referência aqui às mulheres, mas vamos analisar o comportamento dos homens. É comum você ver o homem olhando para este texto e vendo o papel que Deus definiu para a mulher. É comum o homem entender, primeiro, que a mulher não tem voz dentro do lar. É comum, tá? Pelo menos eu vou falar na experiência minha, tá? Mas é comum, cansei de ver vezes em que a mulher vai falar alguma coisa, ela é interrompida e não pode, porque o homem olha para o que a Bíblia diz, olha, você é submissa, você não tem voz aqui, olha, você é submissa, você não dá opinião aqui, olha, você... E eu tenho a plena convicção de que vocês já viveram isso e vocês já experimentaram isso de alguma forma. E, irmãos, é assim que o texto está orientando? Foi isso que Deus designou para a mulher? De maneira nenhuma. Não é isso que Deus determinou para as mulheres. Muitos homens pensam que este texto dá a condição de mandarem nas suas esposas, considerando elas como inferiores. Olhe para vocês verem como que os homens na atualidade, então, distorcem o texto bíblico. Porque no versículo 21, o apóstolo Paulo está orientando: sujeitem-se uns aos outros em temor no Senhor. Então, perguntamos, as mulheres que sofrem dessa maneira, elas devem se perguntar, como que a pessoa não consegue entender aquilo que a própria palavra de Deus está dizendo e aquilo que ela definiu para cada uma das pessoas das famílias? E por vez agora, as mulheres reagem de que maneira? Elas reagem de uma forma também negativa. Porque algumas mulheres acabam por não aceitar essa condição, é claro, estão sendo humilhadas, têm aquele sentimento de inferioridade, e elas acabam fazendo o quê? É o que nós vemos aí no movimento feminista, né? Não precisamos dos homens. Os homens, por todo esse tempo, eles nos humilharam, eles pisaram em nós, eles mandam, a voz é só dele. Agora nós queremos ser independentes. Ora, os dois lados estão errados, à luz da palavra do nosso Senhor.
Os dois lados estão errados. A palavra submissa é sinônima para a palavra sujeitar-se no versículo 21. E como o próprio texto mostra, isso está na condição de servir ao outro. De servir ao outro. E quando você vai para fazer a análise da palavra, para você buscar o significado dela, você tem essas orientações sim. Primeiro, a palavra submissão, lá no grego, o potasso, significa organizar sob, isto é, sob orientação. Subordinar, sim. Sujeitar, colocar em sujeição. Sujeitar-se, obedecer-se. Submeter-se ao controle de alguém. Render-se à admoestação ou ao conselho de alguém. Isso aqui é a definição lá na raiz do grego. Aí alguém pode dizer, mas moço, você está se perdendo aí na sua interpretação, porque você acabou de falar que a mulher deve obedecer. Aí é que nós devemos olhar com mais profundidade em que contexto que isso deve ser feito. E aqui o próprio dicionário diz o seguinte, dicionário grego. O dicionário Lexo diz que este termo, a palavra aqui, submissão, sujeição, num termo militar grego, significa organização. Significa organização. Não significa mandar ninguém ficar quieto, não significa pisar em ninguém, não significa exaltar-se acima de outra pessoa. Olha, isso no significado militar. Isso é, numa divisão de tropas. Agora, fora do contexto, né? Fora do contexto, olhando ali na questão não militar, isso significa o quê? Uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, escute, mulheres, quando a palavra de Deus orienta que devem ser submissas, isso é, devem ser sujeitas, a palavra de Deus não está rebaixando nenhuma delas, nenhuma de vocês. Nenhuma de vocês. Quem faz isso é o homem que interpreta errado. Porque o significado de sujeição é alguém que voluntariamente cede. Não obrigatório. Não de maneira obrigatória. É alguém que coopera. É alguém que assume uma responsabilidade e auxilia o outro. Então, por aqui, queridos, vocês podem analisar quantas famílias estão sofrendo por uma interpretação equivocada do próprio texto bíblico. Do próprio texto bíblico. Tá? É o mesmo contexto de Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Quando o Senhor disse lá no começo da história, diz mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que seja idônea. Vamos lá. Fizemos a consulta no texto grego, o Antigo Testamento no hebraico. Vamos lá fazer a consulta no hebraico. O verbo aqui, a palavra aqui, auxiliadora, né? Azar, no hebraico. Significa, sabe o quê? Ajudar, socorrer, dar apoio. Irmãos, que fique-se bem claro isso. Eu lamento por mulheres que são humilhadas dentro de casa. Eu lamento por mulheres que nos seus casamentos são oprimidas pelos maridos que não têm orientação do texto bíblico, que não conseguem entender isso. E acham que por ser o cabeça da casa, têm o direito de fazer tudo aquilo que querem. Está errado. Mediante a palavra do Senhor está errado. Quando Deus cria o homem e Deus dá a responsabilidade para ele, o Senhor chega um momento e diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer o que para ele então? Alguém para ele dar ordens? Alguém para ele mandar? Alguém para ele colocar limites? Não, eu vou colocar para ele alguém que o ajude, alguém que o socorra, alguém que dá apoio para ele. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que seja idônea. Idônea, no hebraico, neget, significa, sabe o quê? O que é notável. O que é notável. Olha,
Homens que rebaixam mulheres, enquanto o próprio Deus, quando criou Eva e trouxe para Adão, diz: eu vou trazer uma mulher que seja idônea, isto é, uma pessoa que seja notável na vida desse homem. Alguém de referência. Alguém que ande na presença. Alguém que seja, sabe o quê? Paralelo. Paralelo. Isso é, alguém que caminha ao lado. Alguém que está junto. Então, irmãos, olha, vocês podem perceber que tanto no texto hebraico quanto no texto grego, a palavra do Senhor em momento nenhum, em momento algum, rebaixa a mulher. E isso acontece hoje, infelizmente, né, em diversos lugares por causa da dureza do coração do homem e do mau entendimento da própria palavra do nosso Senhor. Tá? Isto não elimina a responsabilidade do homem de ser chefe da casa, e que foi instituído por Deus, mas de orientar e tratar a sua esposa com dignidade. Com dignidade. Isso não significa também que a mulher tomará o lugar da liderança do esposo, mas ajudará a esclarecer como deve ser o relacionamento de um com o outro. Irmãos, quando ambos entendem os seus papéis, as suas responsabilidades, as coisas caminham de forma perfeita, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Quem distorce tudo é o homem. Quem faz as coisas erradas são os homens. É o homem, é a mulher que acaba por fazer as coisas erradas. Irmãos, palavras de Salomão. Quando uma mulher entende esse contexto, quando o homem também compreende esse contexto, qual que é o resultado dentro da família? Palavras de Salomão. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as mãos a derriba. Olha o que Salomão escreveu. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela entende qual que é a responsabilidade dela. Ela entende. Mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios capítulo 14, versículo 1. E eu falei para vocês no começo que nós estamos analisando, estou pregando para vocês aqui hoje, uma análise de como que a família influencia na igreja e também como que a igreja influencia na família, né? Olhando ainda para a mulher, quando a mulher entende esse dever que ela recebeu da parte do Senhor, isso reflete na igreja. Isso reflete na igreja. Por quê? Pois do mesmo modo que a mulher ajuda no lar, do mesmo modo que a mulher socorre o seu lar, do mesmo jeito que a mulher apoia, dá apoio no lar, a mulher socorre a igreja, a mulher ela apoia a igreja, ajuda naquilo que for necessário. Cada um cumprindo a sua responsabilidade segundo a vontade de Deus. Vocês estão percebendo como que é essencial começarmos em casa a entender quais são as nossas obrigações, e isso reflete na igreja. Não é? Se uma mulher sábia, ela coopera para a edificação da casa, uma mulher sábia, ela coopera para a edificação da igreja também, naquilo que ela pode servir ao Senhor. Do contrário, se uma mulher, ela destrói a sua casa e a sua família, ela também é capaz de destruir a igreja, quando não se entende os seus papéis. Os deveres dos homens, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Maridos, amai as vossas mulheres. Bom, a primeira coisa a ser considerada aqui: Deus determinou que o homem seja o chefe da casa e o cabeça de sua esposa. Isso aí é algo que Deus determinou. Não há como o homem fugir disso. Não há. Ele é, de fato,
o chefe da sua família, o chefe da sua casa, e ele tem sim esta responsabilidade. Aí pergunto, para nossa reflexão, isso aqui é um status que Deus deu para o homem? Ó, você é o cabeça da casa porque você é o maioral, cara. É isso que Deus deixou? Não. Quando Deus olha para o homem e diz, olha, que você vai ser o chefe, o responsável, Deus está dando aqui responsabilidades para o homem. E ele deve cumprir isso. Sabe? Aí você quer ver o que é a responsabilidade do homem para com a sua família? Vamos voltar de novo lá no início da história. Deus cria o homem primeiro, aí depois ele cria a mulher para a mulher ser um apoio na vida dele, correto? Correto. No entanto, quem pecou primeiro? Quem pecou primeiro? Quem que foi lá mexer na árvore? A mulher. A mulher. Aí Deus, o texto diz que na viração do dia, o Senhor ia visitar o casal. E Deus chama o casal. E de repente o Senhor ouve a voz, de longe, não é? Ó, estamos aqui. E Deus pergunta, aonde? Ó, estamos aqui, escondido. Estamos aqui escondidos. Aí, o que Deus questiona? Por que vocês estão escondidos? Por que vocês estão escondidos? Pergunto para vocês, quem que Deus chamou primeiro para dar a prestação de contas? Chamou o homem. Quem pecou primeiro foi a mulher, mas a conversa você pode ver lá que Deus, ele começa a cobrar do homem. E Deus não sabia que foi a mulher que tinha pecado? Isso que eu quero tratar com vocês, queridos, é a responsabilidade de ser o chefe. Então, querido irmão, Deus ajude que não seja essa a sua ideia, mas se algum irmão aqui acha que ser chefe de família é um status, eu quero convidar você a refletir no texto bíblico. Porque ser chefe de família é questão de responsabilidade. E sendo questão de responsabilidade, cada um dará contas a Deus pelo que acontece na sua família. Porque foi isso que Deus fez. Onde que vocês estão? Deus começa a conversar com Adão primeiro. Vamos conferir isso aqui lá no texto? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Não chamou a mulher, chamou ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, perguntando para o homem, quem é que te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei para que não comesse? Aí então o homem agora começa a empurrar, ele começa a dizer o que de fato havia acontecido. Mas o que nós vemos? Que o Senhor, quando foi tratar com Adão, é claro que sabendo da situação do casal, o que havia acontecido, ele chama primeiro o homem para conversar. Queridos, o que nós entendemos disso então? Que ser chefe de família é algo muito sério, viu? Ser chefe de família é algo muito sério. E uma coisa mais séria ainda é o que a palavra de Deus nos diz. Maridos, amai vossa mulher. Os irmãos sabem muito bem, eu já compartilhei algumas vezes aqui, que a palavra grega para amor, ela tem algumas palavras próprias, né? Amor filéu, que é de amigos. O amor aqui que Deus está mandando é o amor ágape. É o amor incondicional.
Não é o amor de marido, mulher, não é um amor de amigo, de amizade, não. É o amor ágape, o amor incondicional. E nesse amor condicional, o que o texto diz aqui é o seguinte: amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que a palavra de Deus está mostrando aqui para nós? Que o homem, se for necessário ter que entregar a tua vida por causa de sua mulher, ele vai ter que fazer isso. É claro, trazendo aqui dentro de um contexto assim de algo complexo, numa situação complexa. O homem tem essa responsabilidade. Deus não entregou essa responsabilidade para a mulher. A mulher está só do lado, acompanhando, dando apoio, socorrendo, auxiliando. Mas ao homem, ele recebeu uma responsabilidade mais dura, mais severa. E olha o que Paulo diz. Da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja, quando nós vamos analisar o comportamento de Cristo, a maneira como ele amou a sua igreja, o que nós encontramos nos evangelhos? O que nós encontramos na palavra do Senhor? Olha, vamos lá. Primeiro, Cristo se entregou à sua igreja em amor e em serviço a ponto de morrer por ela. Jesus Cristo, durante o seu tempo na terra, enfatizou que cada discípulo deveria estar disposto a ser menor. Ele lavou os pés dos seus discípulos. O que Jesus estava ensinando aqui? Ser servos. Sujeitar-se ao outro. Sujeitar-se ao outro. Bom, se eu devo amar a minha mulher como Cristo amou a sua igreja, então eu preciso analisar todo o contexto. Todo o contexto. E uma das referências aqui, eu preciso também me sujeitar a ela. Me sujeitar de que maneira? Em serviço, em servir a mulher quando for necessário. Quando for necessário. Tá? É a lição. Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos? Vocês conseguem imaginar isso? Mas Jesus estava aplicando uma lição. E nós, olhando para o texto bíblico, homens devem observar muito bem isso. Espera lá, se Cristo amou a sua igreja e fez algumas coisas, então eu preciso ter o mesmo comportamento. Aí tem o livro, creio que os irmãos aqui conhecem, né? As 5 linguagens do amor. E lá, numa das páginas dos livros, está dizendo que, sabe como o homem demonstra amor para a sua mulher? Exatamente fazendo isso aqui que Jesus Cristo fez. O homem, no ambiente familiar, vai lá e oferece uma ajuda para ela. Oferece uma ajuda para ela. O que você quer que eu te faça? Precisa lavar a louça? Eu vou lavar a louça para você hoje. É sábado, meu dia de folga. O que preciso eu fazer para te ajudar aí? Eu preciso fazer uma faxina nos 2 quartos. Eu preciso fazer determinadas coisas aqui na casa porque eu não dei conta de fazer durante a semana. Eu fiquei sobrecarregado e não consegui. E qual que é o pensamento comum de alguns homens? A minha obrigação é trazer dinheiro dentro de casa. A minha obrigação é o sustento. A mulher que se vire. Está errado diante da palavra do Senhor. Demonstração de amor, serviço, servir. Qual a lição que Cristo deixa registrado no texto? Humildade, estar pronto para se sujeitar a outra pessoa, ainda que esta pessoa esteja te auxiliando em diversas funções. Olhando para o exemplo de Cristo ainda, de lavar os pés, isso nos ensina que o homem pode demonstrar o seu amor pela mulher de várias formas, em questões simples, que ele pode fazer no seu cotidiano. Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja significa zelar por ela. Zelar por ela, ter zelo. Prover tudo aquilo que a mulher precisa. Não é? Às vezes para o homem pode envolver até a humilhação. Olha, Cristo não se humilhou várias vezes por causa da igreja? Ele não sofreu diversas vezes por causa da igreja? Às vezes acontecem as situações que o homem precisa também engolir o seu orgulho para poder se sujeitar à mulher. Não estou falando que ele está fugindo da responsabilidade dele, mas ele está agindo com sabedoria dentro do lar. Com sabedoria dentro do lar.
E olha, vamos lá, ainda olhando as atitudes de Jesus pela sua igreja, pelos seus discípulos. O Senhor orava pelos seus discípulos, ele orava com eles constantemente. Quantas vezes os maridos oram com suas esposas? Quantas vezes? Jesus se reunia com seus discípulos para ensinar as Escrituras. Quantas vezes os maridos, como chefe de famílias, chamam a sua esposa para conversar sobre um texto bíblico? Função do chefe de família. Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus dava orientações espirituais para os discípulos da igreja. Quantas vezes os maridos deram conselhos espirituais para suas esposas? Tudo isso aqui está vinculado a ser o cabeça da mulher. O amor requerido deve ser bem cimentado, íntegro, inteligente, determinado. Um amor no qual a personalidade toda, não apenas as emoções, mas também a mente e a vontade que se expressam. Nota, quando o homem compreende o seu dever de ser o cabeça da mulher, mas dentro deste contexto, a igreja é abençoada. A igreja ela é abençoada. Porque se o homem ele é um bom líder dentro de casa, ele será um bom líder também na igreja. Se o homem contribui para a edificação do seu lar, da sua família, ele coopera para a edificação da igreja também. Agora, se o homem ele é omisso e não consegue fazer nada disso, e o seu lar sofre alguns transtornos, ele não tem condição de cooperar com o bom andamento da igreja. As duas coisas caminham juntas, ainda que cada uma tenha as suas funções. Versículo 26, queridos. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1, a questão do relacionamento pais e filhos. Irmãos, estou caminhando para o final. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que significa honrar o pai e a mãe? Qual que é o significado disso? Honrar implica, primeiro, amar, acatar de maneira muito elevada, mostrar um espírito de respeito e consideração. Esta honra deve ser demonstrada para com ambos os pais. A honra não deve ser somente ao pai. Ah, você é o cabeça, eu respeito só você. Eu vou honrar só você. Não. Honrar o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe envolve a questão do amar de uma forma respeitosa, considerável. Irmãos, olha, com toda franqueza e sinceridade, como é lamentável olhar essa geração atual. Como é lamentável. Pais que mandam nos filhos. Pais que não têm autoridade nenhuma nos filhos. Irmãos, eu fico chocado quando às vezes eu vejo nos jornais que o pai ou a mãe foi agredido por algum filho. Eu lamento muitas vezes que quando eu vejo um filho erguendo a voz para o seu pai e para a tua mãe, e o pai e a mãe ficando sem reação. Eu lamento muito por isso. E infelizmente é o que acontece na nossa geração. Acontece muito. Eu converso sempre com meus filhos, eu oriento eles, eu digo, olha, o problema da geração de vocês é que vocês acham que vocês já são experientes. Só que vocês não são. O problema de vocês, quando vocês estão com 16, 17 anos, vocês acham que vocês já têm todas as experiências de vida, mas vocês não têm. E isso é um reflexo de uma liderança ruim dentro da casa e de um apoio ruim dentro da casa, dentro da família. E o apóstolo Paulo, então, ele traz as orientações dentro deste contexto familiar para que tanto a família seja edificada à luz da palavra do Senhor, como também a igreja seja beneficiada por isso. Afinal de contas, as famílias participam da igreja de Cristo. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro,
A igreja deve seguir o modelo fornecido pelo plano de Deus para a família de sangue, na qual, como mencionamos, a geração mais velha e madura instrui e discipula os membros mais novos. Olha que interessante. A família, ela é bem edificada no lar. Quando ela está na igreja, ela ajuda na edificação da igreja. Os mais velhos que foram muito bem orientados nos seus lares, eles ajudam a orientar os menos experientes dentro da igreja. Um ajudando o outro. Um auxiliando o outro. Segundo, a igreja deve realizar todo o esforço possível para tornar o fortalecimento dos casamentos e das famílias uma parte crucial de sua missão. De sua missão. Olha, a igreja deve realizar todo o esforço possível para tornar o fortalecimento dos casamentos. A igreja precisa ter condições, pessoas orientadas, para ajudar as famílias lá nas suas vidas cotidianas. Orientar o esposo no seu dever. Orientar a esposa no seu dever. Orientar os filhos nos seus deveres com seus pais, para que tudo possa funcionar conforme a vontade do nosso Deus. Terceiro, a igreja precisa de um modelo que fortaleça e apoie casamentos e famílias e que o faça com base numa visão bíblica e sadia da natureza da igreja. A liderança e sujeição do homem no casamento e no lar. A necessidade de uma mulher ser sujeita ao marido e de filhos que se sujeitarem e obedecerem aos pais faz parte deste contexto. Faz parte deste contexto. Então, queridos, analisamos aqui o que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquela igreja naqueles dias. E nós estamos aplicando para nossas vidas aquilo que pode ser útil para nós hoje. Analisa, irmãos, dentro da palavra do Senhor, tudo o que acontece na sua família. Se você está em conformidade com o que o apóstolo Paulo estava dizendo, com a palavra do Senhor. Se está tudo bem, oriente outras pessoas para que elas também sejam abençoadas, assim como você e a sua família são. Última aplicação. Famílias fortes são a espinha dorsal da igreja saudável. Uma família forte é a espinha dorsal da igreja saudável. Concluindo, irmãos, o texto de Paulo aos Efésios ressalta a importância das famílias como uma unidade de amor e responsabilidade mútuas. Concluo aqui que um não deve interferir no dever do outro, mas cada um fazer a sua função com excelência. Com excelência. E a minha oração aqui é que essa palavra fale ao teu coração. Que essa palavra tenha edificado a tua vida, porque eu aprendi muito com essa palavra. O que é edificante na palavra do Senhor é que ela nos orienta a todo instante. Você pode ler um texto 5, 6, 10 vezes. Sempre quando você lê ele, o Senhor te ilumina em algum detalhe. E a minha oração é que isto aconteça na vida de todos vocês aqui nesta noite. Entendendo, queridos, que nós devemos fazer o quê? Nos sujeitarmos uns aos outros em amor. Não se esqueçam disso. Em amor. Sujeitarmos uns aos outros em amor, porque essa é a vontade do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo e Eterno, que a Tua palavra, Senhor, permaneça na nossa vida. Senhor Jesus Cristo, eu clamo, Pai, para que possamos ter o desejo de ver tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, as informações que estão aqui registradas, que possamos fazer uma boa aplicação para nossas vidas. Senhor, bem sabemos que este assunto, ele é delicado para os dias atuais. Senhor,
mas é a tua palavra aos nossos corações. Não podemos ficar indiferentes, ó Pai, para não errarmos com as nossas famílias. Não podemos, Senhor, ser omissos em ver famílias lá fora sofrendo e não podemos orientar essas pessoas. O propósito aqui nesta noite, meu Pai, é que todos nós sejamos bênçãos uns nas vidas dos outros e assim então a tua igreja caminhe de forma sadia, glorificando e exaltando o teu nome para todo sempre. Que a tua paz permaneça sobre a tua igreja, sobre cada coração. Esta é a oração que eu faço e agradeço no teu nome, Jesus. Amém, Senhor.